Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Kaique aqui na área, mais um vídeo da GK Concursos e vamos para a parte 3, a última parte da nossa revisão final para a GCM de Diadema. Já peço desculpa para vocês aí, minha cara tá um pouco abatida hoje, tô com uma conjuntivite brava aqui, tá complicado o negócio. Mas estamos aí para sempre trazer o melhor conteúdo para vocês nessa reta final. O que eu te peço, tá? Hoje vai ser um vídeo mais longo que o segundo ainda, tá? O vídeo deu um pouco mais de trabalho para fazer, o tema é um pouco mais extenso. A única coisa que eu peço para você é que deixe já um like nesse vídeo, tá? Deixe seu comentário aí e que compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis aí, com aquele grupo que vai fazer a prova da GCM de Diadema. Compartilhe com o pessoal aí para ajudar a gente, tá bom? Se você não é inscrito ainda no canal, convido você a se inscreva aqui no canal da GK Concursos, que a gente traz muito conteúdo de valor para você que está estudando aí para as provas de guardas municipais. Vou colocar aqui na tela para a gente começar a nossa última parte da nossa revisão de véspera aqui da GCM de Diadema. Tá na tela então nossa revisão final, parte 3. Dois recadinhos rapidinhos para vocês, tá? Se você tiver interesse aí nesses últimos dias aí, hoje é quinta-feira, tem sexta e sábado, nesses 2 dias aí você fizer simulados da sua prova, tem interesse em fazer simulados da sua prova, nós temos aqui 3 simulados para a prova, tá? Mesma composição aí da sua prova, 10 questões de português, 8 de matemática, 7 de legislação municipal e 25 de conteúdo específico, tá? Bem padrãozinho da sua prova aí. Quem tiver interesse aí nesses 3 simulados, em estar adquirindo esses 3 simulados, é só chamar nesse WhatsApp aqui que está aparecendo na sua tela, 11 99865 2213. O que eu queria oferecer para vocês também, que eu acho bem bacana, tá? Nosso professor de português, ele está oferecendo redações corrigidas. Como que funciona? Você chama ele lá no WhatsApp, tá? Acerta lá o valor com ele e ele vai te passar um tema de uma redação. Você vai fazer o tema da redação e ele vai te fazer a correção da redação. Só que não é qualquer correção. Olha essa correção, como é top a correção da redação do professor de português. Tem um exemplo aqui de uma aluna que ele fez a correção, tá? Não vou colocar o nome da aluna, tá lá em cima o nome da aluna, tá? Então, ó, análise da redação, a visão geral. Ele falou sobre o tema, sobre o gênero, se ela atendeu ou não, né? A extensão, a tese e as forças aqui, o que foi bom na redação dela. Então, fez uma visão geral sobre a redação. Agora ele colocou aqui, ó, ele pontuou o que daria para evoluir nessa redação. Então, ó, primeiro ponto, a tese. Ele falou o que ela fez e como melhorar. Depois, a argumentação e repertório, o que ela fez e como ela poderia melhorar. Depois, coesão e paragrafação, tá? O que ela fez e como ela poderia melhorar. E por último, a norma padrão aí da nossa língua portuguesa, ortografia, regência e pontuação. Como ela fez, os erros aí que ela cometeu e como ela poderia melhorar, tá? Deu aqui uma proposta de intervenção para ela, tá? Como ela poderia aí, melhorar nesse quesito também, tá? Deu aqui sugestão de reescrita de alguns trechos, tá? Ele deu uma nota para essa redação dela, tá? Falou aqui, ó, se corrigir os erros poderia chegar aqui entre 85 de 100 pontos. E olha que legal, ele reescreveu a redação dela da forma que ele acharia que fosse uma redação aí que tiraria uma nota melhor. Então, tudo isso aqui ele vai fazer na correção da sua redação. Cara, é um trabalho incrível, um trabalho aí feito realmente com muito carinho pelo nosso professor. Então, quem tiver interesse, ó, só chamar ele nesse WhatsApp aqui, ó, 81988446065. Quem tiver interesse aí em ter uma redação corrigida, em investir aí um valor para ter uma redação corrigida, garanto para vocês que é um investimento que vai valer muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. Lembrando que a sua nota da prova vai ser nota da prova mais redação. Então a redação tem um peso muito grande na sua prova. Vale muito a pena essa redação corrigida. O que ele oferece aqui é incrível. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai te oferecer uma redação corrigida da forma que ele oferece aqui. É um trabalho realmente feito com muito carinho, tá? Então quem tiver interesse é só chamar nesse WhatsApp aí que está aparecendo na sua tela, falar com o nosso professor Antônio Farias, tá? Então, interesse em simulado, pode me chamar direto no WhatsApp que está ali em cima. E interesse aí na redação corrigida, é só chamar o nosso querido Antônio aqui no WhatsApp, aqui embaixo, beleza?
Dados os recados que eu queria dar para vocês, então vamos começar aqui a nossa aula 3, porque essa aula vai ser bem extensa, tá? Vai ser uma aula realmente bem grande aí, então vamos começar aqui a nossa aula 3. Nessa aula falaremos sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, o SUSP, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa e Estatuto do Desarmamento, tá? O que sua banca cobrou aqui? Estatuto Geral das Guardas Municipais, ela cobrou completo, tá? Inteirinho. A lei do SUSP, ela cobrou apenas o capítulo 3, que fala aí do Sistema Único de Segurança Pública. Código Penal, ela cobrou o artigo 18, 23 ao 28 e 312 ao 327. O ECA, ela cobrou apenas as partes dos crimes. Estatuto da Pessoa Idosa, também as partes dos crimes. E o Estatuto do Desarmamento, ela cobrou completo. Lembrando, tá? Ó, esse PDF aqui deu 28 páginas, então vai ser uma aula realmente um pouco mais extensa. Se você tiver interesse nesse PDF aqui gratuito, que eu disponibilizo para vocês gratuitamente, esse PDF que eu estou usando na aula, é só me chamar aqui no primeiro WhatsApp também, tá? Esse aqui, ó, 11 99865 2213, que eu disponibilizo gratuitamente esse PDF aqui para vocês. Como eu falei, gente, isso aqui é uma revisão, tá? Não vou passar exatamente pelas leis inteiras, vou trazer aqui realmente o que é de mais importante em cada lei, mas como já falei, é obrigação sua ter visto aí esse edital completo, porque realmente foi um edital bem enxugadinho, tá bom? Mas vamos passar aqui pelas partes mais importantes de cada uma desta lei. Vamos para cima aqui então, começar aqui do Estatuto Geral das nossas guardas municipais, que é a nossa lei mãe, a nossa lei 13022 de 2014. Vamos lá. Vamos começar já prestando atenção numa coisa, ó. Muito cuidado ao começo da lei, tá? Naqueles primeiros artigos ali. A banca ela vai tentar te confundir entre competência geral, competência específica e princípio mínimo de atuação das guardas municipais. Vou passar os bizu aqui para vocês não errarem, tá? Para vocês não se confundirem mais. Vamos começar pela competência geral. Competência geral, gente, é uma só. Só existe uma competência geral. Falou em competência geral, é uma só. É a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. Então, só essa competência geral. Já leve isso para sua prova que você já mata muita alternativa aí da sua prova. Princípio mínimo de atuação são 5, tá? Quais são eles? Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas, patrulhamento preventivo. Guarda Municipal é uma polícia preventiva, patrulhamento preventivo. Compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força. Muito cuidado, tá? Aqui, ó, que eu trouxe para vocês. A guarda é uma guarda preventiva. As bancas trazem palavras como corretiva, opressiva ou ostensiva para te confundir. Muito cuidado, principalmente com essa palavra aqui, ostensiva. Por quê? Porque tem um entendimento da STF que a guarda pode sim fazer o patrulhamento ostensivo. Só que veja bem, não teremos entendimento do STF na sua prova. A sua prova é letra de lei. E na letra de lei, a Guarda Municipal faz o patrulhamento preventivo. O Guarda Municipal não faz patrulhamento ostensivo, tá? Não tá nenhuma lei falando ali que a Guarda Municipal faz patrulhamento ostensivo. O que as leis falam é que a Guarda Municipal faz o patrulhamento preventivo. Então leve para sua prova isso. A palavra ostensiva não existe na Lei 13.022 de 2014, que é o nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais. Beleza? Então falamos da competência geral, falamos dos princípios mínimos de atuação. O que eu posso falar para vocês das competências específicas? Elas são 18. Tá? Temos 18 competências específicas. A dica é que elas sempre começam com verbos, tá? Eu vou listar aqui as principais para vocês, tá? Então, competência geral é uma só. As competências específicas são aquelas 5, mas pode ver, as competências específicas nunca começam com verbos. Já as competências, a competência geral é uma só, os princípios mínimos de atuação são 5, mas os princípios mínimos de atuação nunca começam com verbos, tá vendo? Nenhum princípio mínimo de atuação começa com verbo. Já as competências específicas, todas elas começam com verbos, tá? Então aqui, ó, auxiliar, tá vendo o verbo aqui, ó, auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração
preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Atuar preventiva e permanentemente no território do município. Muito cuidado que as bancas trazem que a guarda atua no território do estado, no território da União. Não, a guarda ela é municipal. Ela vai atuar em âmbito municipal apenas, tá bom? Para a proteção sistêmica da população que utiliza bens, serviços e instalações municipais. Contribuir no estudo de impacto de segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte, e zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município. Notaram? Sempre começa com um verbinho aqui, as competências específicas. Muito cuidado para a banca não te confundir entre competência geral, competência específica e princípio mínimo de atuação. Legal? Falar sobre o controle agora. O controle da guarda existem dois. Só você pensar assim, controle interno, corregedoria, controle externo, ouvidoria. A ouvidoria, ela vai ouvir quem está do lado de fora, tá? Para você não errar mais. Então, controle interno, corregedoria, e externo, quem ouve a população é a ouvidoria, tá bom? Controle interno, ele é exercido por corregedoria naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda em todas que utilizem arma de fogo, para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. Então, a guarda municipal, ela é obrigada a ter corregedoria apenas quando tiver mais de 50 servidores ali naquela guarda municipal ou em todas que forem armadas. Ah, Kaique, a guarda municipal aqui tem 30 servidores, mas eles são armados? É obrigado a ter corregedoria. Kaique, a guarda municipal aqui tem 30 servidores, eles são desarmados. Não é obrigado a ter corregedoria, só vai ser obrigado a partir do momento que armar essa guarda ou quando essa guarda tiver aí mais que 50 servidores, tá bom? Porém, a ouvidoria já é obrigatória em todas as guardas municipais, tá? Então, o controle externo aqui, ele é exercido por ouvidoria, independente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal. Então, só de existir a guarda municipal, já tem que ter a ouvidoria, tá bom? Para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Bacana? Então essa é a diferença aí entre corregedoria e ouvidoria. A Banca Instituto Mais adora o controle aí da guarda, tanto controle interno quanto controle externo. Então levem isso para a sua prova. Legal? As guardas municipais não poderão ter efetivo superior a... Notem, gente, isso aqui é uma limitação, tá? A guarda municipal, ela não pode ter efetivo superior a 0,4% em municípios com até 50 mil habitantes, 0,3% em municípios de 50 a 500 mil habitantes, 0,2% em municípios com mais de 500 mil habitantes. Só que notem, tá? Isso aqui é uma limitação da quantidade de guarda que pode ter no município. Aqui não está falando que a guarda tem que ter no mínimo 0,4%. É diferente, tá? Muito cuidado com essa diferença, tá? Ela está limitando o número de servidores que pode ter. Ela não está falando quantos servidores no mínimo tem que ter. Então é errado, por exemplo, eu falar que em municípios que têm até 50 mil habitantes, o município é obrigado a ter 0,4% décimos da população de guarda municipal, o que daria aqui 200 guardas. Então fala assim, esse município aqui é obrigado a ter 200 guardas municipais. Não, ele não é obrigado a ter 200 guardas municipais, muito pelo contrário, ele só pode ter até 200 guardas municipais, ele não pode ter 201 guardas municipais. Por quê? Quando eu falo que o município tem que ter no mínimo 0,4% da população aqui em município de 50 mil habitantes, eu tô falando que no mínimo ele tem que ter 200. E não, é o máximo que ele pode ter. No máximo que ele pode ter é 200. Então, muito cuidado aí com essas pegadinhas aqui. Inclusive, uma das questões aí vai ter essa pegadinha. Então, cuidado para não cair nessa pegadinha, tá bom? Outros artigos importantes aqui. A guarda municipal, ela é subordinada ao chefe do Poder Executivo Municipal, que é o nosso prefeitão, é o chefe máximo da guarda municipal, é o nosso prefeito municipal, tá bom? As guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho, a nossa nação azul marinho aí.
A estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das Forças Militares. Gente, falou-se em 2022, falou em estrutura militar, em qualquer coisa que remeta à Guarda a ser militar, tá errada. A Guarda é uma instituição civil, tá bom? A Agência Nacional de Telecomunicações, nossa Anatel, destinará a linha 153, faixa exclusiva aí de frequência aí para as guardas municipais, para ocupação em todos os cargos. Em todos os níveis de carreira da Guarda Municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino, definido aí em lei municipal. Ela já deixa aqui aberto aqui, ó, que é em lei municipal que isso aí vai ser definido, tá bom? Nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por profissionais estranhos a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social. Para a gente finalizar aqui, requisitos básicos aqui para investidura no cargo da Guarda Municipal. Nacionalidade brasileiro. O que significa nacionalidade brasileira? É quem nasceu no Brasil, o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado também. O estrangeiro que for naturalizado, ele tem a nacionalidade brasileira. Logo, ele também pode ser guarda civil municipal aqui no Brasil, tá bom? Aí você tem que estar aí dentro dos gozos dos seus direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível médio completo de escolaridade e olha isso aqui, ó, idade mínima de 18 anos. Tá? Hoje eu recebi inclusive mensagem de um aluno, tá? Um abraço aí para ele que falou: Kaique, mas o meu edital veio falando em 21 anos. Concordo com vocês, tá? Mas o que acontece aqui? A idade mínima aqui que fala na lei 13.022 é 18 anos. Não foi cobrado no seu edital, a lei que fala lá de Diadema, que a idade mínima para ingresso é 21 anos. Como não foi cobrado no seu edital, leve para o seu edital que a idade mínima aqui, de acordo com a lei 13.022, é 18 anos. Cuidado para não se confundir com isso na hora da prova, tá? De acordo com a lei 13.022, a idade mínima para ingresso na Guarda Municipal é 18 anos. Legal? Aptidão física, mental e psicológica e idoneidade moral, comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital. Legal, gente? Então, isso eu queria passar para vocês da Lei 13.022. Sempre eu falo para vocês, o que é legal depois de você ver um tema é você fazer questão. As questões realmente vão fixar o conteúdo na sua cabeça, tá? Então vamos lá, essa questão aqui do Instituto Mais, mesma banca aí que vai fazer a sua prova, tá? De acordo com a Lei 13.022 de 2014, o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes e autônomos com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria mediante controle aí, interno ou externo, exercido por corregedoria. Lembra? Corregedoria é controle interno. Só nisso aqui você já matava a questão. Tá? Ó, só nisso aqui você já matava a questão. Alternativa A. Controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores. É o que traz aqui, ó. Interno e 50 a 1 aqui. Nossa alternativa A. Legal? Sobre os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, disposto na Lei 13.022 de 2014, analise as proposições abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeira questão aqui. Opa, aqui era para ser, tá? 1, 2, 3, 4, que era para ser A, B. Pense que aqui é A, B, C e D, tá bom? Tá aqui 1, 2, 3, 4, respondo como 1, 2, 3, 4, não tem problema, mas era para ser A, B, C e D, saiu errado aqui. Vamos lá. V para verdadeiro, o F para falso, de acordo aí os princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Vamos lá. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Esse aqui é verdadeiro, tá? Então já eliminamos aqui a 1 e já eliminamos a 3. Sempre façam isso, gente. Sempre vão eliminando questões, as alternativas, tá? Agora sua chance aumentou muito de acertar essa questão. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Também é verdadeiro, tá? Aqui também é verdadeiro. Aqui, ó, nós já matava aqui, ó. Nem precisava acabar de ler a questão. 4. Vamos ver se vai bater? Patrulhamento repressivo? Não. Patrulhamento preventivo. Tá errado. Compromisso com a evolução social da comunidade? Verdadeiro também. Uso preventivo da força? Não, é uso progressivo da força, tá? Então, ó, VVF, VF, VVF, VF, só pode ser aqui a nossa alternativa 4, né? É a alternativa D. Era para ser a alternativa D aqui, mas foi aqui, ó. A nossa última alternativa é a que está
correta, tá bom? Agora, uma questão de outra banca aqui, gente, realmente não era muito fácil achar questões desse Instituto Mais, eu trouxe o máximo de questões que eu achei aí do Instituto Mais, mas tem aí alguns temas aí que serão questões de outras bancas, mas sempre aí bancas parecidas com o Instituto Mais, tá? Bancas aí que realmente também, se você estudasse por elas, também te ajudariam nessa prova, tá bom? Acerca da criação da Guarda Municipal, marque a alternativa correta em relação aqui à nossa Lei 13.022 de 2014. Alternativa A. Municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente o serviço da Guarda Municipal de maneira compartilhada, que já está certo. Vamos ler as outras. Em município de 150 mil habitantes, a Guarda Municipal deve ter efetivo de, no mínimo, 0,3% da população. Gente, é no máximo. Não é no mínimo, é no máximo, como falei para vocês, ó, em municípios de 50 até 500 mil habitantes, que esse município aqui se enquadra, como ele tem 150 mil habitantes, a Guarda Municipal não pode ter efetivo superior a 0,3% da população. Falar que ela não pode ter efetivo superior é que ela não é que esse efetivo tem que ter no máximo 0,3% da população, não no mínimo. Muito cuidado com isso. Muita gente erra a questão assim por besteira. Gente, isso é interpretação, tá? Tem português também no seu edital aí. Isso aí é interpretação. Cuidado para não perder questão por erro de interpretação, tá bom? O município pode criar sua guarda municipal por decreto do chefe do Poder Executivo? Não. O município pode delegar ao Estado a competência de criar sua guarda municipal? Não, é competência aí exclusiva do município a criação da sua guarda municipal e é facultado ao município, tá? O município não é obrigado, ele pode criar por lei a sua guarda municipal, tá bom? Então encerramos aqui a lei 13.022 de 2014, vou tomar aqui só uma aguinha e nós já começamos aqui no SUSP, nosso Sistema Único de Segurança Pública. A água tomada, vamos lá continuar aqui. Sistema Único de Segurança Pública. Nessa pausinha que eu dei para água aí, se você ainda não deixou o like no seu nesse vídeo aí, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal aqui, que a gente traz muito conteúdo de valor aí para você que estuda para provas de guardas municipais. O que eu julgo ser mais importante aqui no que foi cobrado do seu edital, tá? São aqui os integrantes, tanto os integrantes estratégicos quanto os integrantes operacionais do SUSP. Vamos lá. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública, o nosso SUSP, que tem como órgão central, então é órgão central do SUSP, aqui é o nosso Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Então, o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, ele é o órgão central aqui do nosso SUSP, nosso Sistema Único de Segurança Pública, tá bom? E é integrado pelos órgãos de que trata o artigo 144, todas as polícias lá que estão no 144, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais que atuarão nos limites de suas competências. Note, atuarão nos limites de suas competências. Quer dizer o quê? Que eles podem atuar juntos, tá? Então a lei do SUSP, ela fala, por exemplo, que a Polícia Militar pode atuar junto com a Guarda Municipal, não tem problema nenhum a Polícia Militar atuar junto com a Guarda Municipal, desde que cada uma ali nos limites de sua competência. Legal? Então pode sim Polícia Civil trabalhar junto com Guarda Municipal, Polícia Militar trabalhar junto com Guarda Municipal, pode acontecer sim, tá? Lá em Sorocaba, lá inclusive, onde eu sou Guarda Municipal, a relação ali das polícias são relações aí muito boas, tá? Então é bem legal isso aí. Lembrem-se sempre, o inimigo é outro, tá? A Guarda Municipal não é inimiga da Polícia Militar, muito pelo contrário, o inimigo é outro, o inimigo é o vagabundo, é o marginal, tá bom? Então, sempre levem isso com vocês, o inimigo está na rua, tá? O inimigo é outro, legal? De forma cooperativa aqui, sistêmica e harmônica. Vamos lá, são integrantes estratégicos do SUSP, são apenas dois os integrantes estratégicos do SUSP. A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, por intermédio dos seus respectivos poderes executivos, tá bom? Então aí, através dos seus poderes executivos, tá? E os conselhos de segurança pública e defesa social dos três entes federados. Gente, esse aqui é o que mais cai em prova, porque você consegue diferenciar certinho. Porque, ó, você vai ver nos integrantes operacionais aqui, não existe nenhum conselho de nada. O único conselho aqui tá aqui nos integrantes estratégicos aí do SUSP, que é o Conselho de Segurança Pública e Defesa Social dos três entes federados, tá bom?
Agora os integrantes operacionais do SUSP, quem são? As polícias ali do 144, então a Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiro Militar, aí as nossas guardas municipais, que estão ali no parágrafo 8 do 144, os nossos órgãos do sistema penitenciário, os institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é o nosso SENASP, as secretarias estaduais de segurança pública ou congêneres, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que é o SEDEC, Secretaria Nacional de Segurança de Política sobre Drogas, que é o SENAD, agentes de trânsito, guarda portuária e polícia legislativa. Todos esses aqui são integrantes operacionais do SUSP, tá bom? Então cuidado para não confundir os integrantes estratégicos com os integrantes operacionais, tá bom? Mais um artigo aqui que eu julgo ser importante para a gente poder ir para as questões, realmente bem curtinho aqui esse tema, tá bom? A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do SUSP dar-se-ão nos limites das respectivas competências, por meio de operações com planejamento e execuções integrados, como eu falei para vocês, pode ter sim essa integração, estratégias comuns para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais, aceitação mútua de registro de ocorrência policial, compartilhamento de informações, inclusive com o Sistema Brasileiro de Inteligência, que é o nosso SISBIN, intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos, integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do Cinesp, tá? Por meio do Cinesp. E o SUSP será coordenado, como falei aqui lá em cima para vocês, ele reforça aqui embaixo, pelo Ministério Extraordinário de Segurança Pública. Bacana, gente, eu queria falar para vocês de lei do SUSP. Era isso, vamos para as questões agora, questõezinhas, vamos lá. O guarda municipal Pedro foi indicado para comandar a instituição no município onde ele atua e procura estabelecer vínculos com os demais órgãos estatais que têm similaridades com a sua corporação. Verifica que existem leis que incentivam a colaboração nos vários níveis da federação. Nós temos aqui da Lei 13.675 de 2018, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, indica a Guarda Municipal como integrante local, facultativo, operacional ou participativo. A Guarda Municipal ela é uma integrante operacional do SUSP, tá? Uma integrante operacional do SUSP. Questão de número 2. As cachorras latindo aqui. Nossa, as cachorras dão uma latida aqui, dá uma atrapalhada toda. Então vemos aqui, ó, guardas municipais aqui, ó. Então entre os integrantes, ó, operacionais estão as guardas municipais, tá bom? 2 aqui, ó. O parágrafo 2 do artigo 9 da Lei 13.675 de 11 de junho de 2018 apresenta os integrantes operacionais do SUSP, não fazendo parte desse rol. Os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados, aqui já tá certo, tá? Eles são integrantes estratégicos, lembra? Integrantes estratégicos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, através ali dos seus poderes executivos e os Conselhos de Segurança Pública e Defesa Social dos 3 entes federados. Esses são os integrantes estratégicos. Todos os outros são integrantes operacionais, tá? Então, como ela pediu aqui, não faz parte aqui do rol dos integrantes operacionais, é a A, que é um integrante estratégico, tá? O SENAD aqui é um integrante operacional, as guardas municipais é um integrante operacional, o Corpo de Bombeiro Militar é um integrante operacional e os agentes de trânsito também fazem parte aí dos integrantes operacionais. Legal? Então, A2 aqui, nossa alternativa A. 3. A integração e a coordenação dos órgãos integrantes do SUSP dar-se-ão nos limites das respectivas competências, por meio de operações com planejamento e execução centralizadas? Não, nada centralizado. Estratégias regionalizadas específicas para atuação na prevenção e no controle qualificado de infrações penais? Também não, também não. Aceitação de registro de ocorrência policial unificado no âmbito da Polícia Federal? Não, fala exatamente o contrário, tá? Intercâmbio de informações técnicas e científicas. Olha o que ele fala aqui de intercâmbio. Ó, intercâmbio de conhecimentos técnicos e científicos. Foi bem sem vergonha a banca nisso, tá? Ela trouxe aqui como informações, tá? E é
conhecimentos. Então só pode ser aqui a nossa alternativa E, integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do Cinesp, tá? É o que fala aqui, ó, integração das informações e dos dados de segurança pública por meio do Cinesp, tá bom? Então a 3 aqui é nossa alternativa E. E assim finalizamos a nossa lei do SUSP. Vamos agora para o nosso querido, o nosso amado Código Penal Brasileiro. Aquela pausinha de 10 segundos para eu tomar uma água. Se você não deixou o like nesse vídeo ainda, agora é agora, a hora é agora. Vamos lá, deixa o like enquanto eu vou tomando minha água aqui. E é isso, tomei minha água, você já deixou o like aí nesse vídeo, então vamos aqui agora para o nosso Código Penal, tá? Código Penal foi cobrado ali o artigo 18, 23 ao 28, se não me engano, e 312 ao 327, que eu acho de mais importante aqui nesses artigos. Tá? Artigo 18, começa aqui. Crime, disse crime. Crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo, ou culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Então, sempre que você vê falar em dolo, a gente quis o resultado, ele quis o resultado daquele crime ou ele assumiu o risco de produzir aquele resultado. Quando a gente fala em culpa, tá, um crime culposo, é quando a gente deu causa aí por imprudência, negligência ou imperícia. Eu vou passar um aprofundamento aqui para vocês, não acredito que caia, mas se cair, vocês já estão preparados, tá? Quando o agente quis o resultado, falamos em dolo direto, tá? O agente, ele quis o resultado, então o dolo é direto. Quando o agente assumiu o risco de produzir o resultado, falamos em dolo indireto ou dolo eventual, tá? Então se vier alguma coisa assim na sua prova, você já está preparado. Não acredito que venha, mas é bom te preparar para todos os cenários, inclusive para o pior cenário, tá? Então, o dolo, ele é direto quando a gente quis o resultado. O dolo, ele é indireto quando a gente assumiu o risco de produzir o resultado, tá bom? Crimes culposos aqui, já falei, por imprudência, negligência ou imperícia. Isso aqui é interessantíssimo, ó. Salvo em casos expressos em lei, então tem que estar aí, ó, expresso em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que um crime, para ele ter a modalidade culposa, ele tem que estar descrito em lei. Exemplo, Kaique, exemplo agora. Crime de homicídio, tá? Artigo 121 do nosso Código Penal. Fala o quê? É homicídio matar alguém. Então tem ali o crime, ele é doloso, tá? Você quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo quando você mata alguém. Então falamos aí em homicídio doloso, tá? Mas ali também traz o homicídio culposo, tá? Traz ali sim a causa de homicídio culposo. Então, quando você deu causa aí à morte de alguém por imprudência, negligência ou imperícia, falamos em homicídio culposo. Tem ali previsto no Código Penal o homicídio culposo. Os crimes culposos, geralmente as penas também são menores do que os crimes dolosos, tá? Então tem uma pena ali menorzinha. Mas tem que estar descrito em lei, é obrigado a estar descrito em lei que aquela determinada conduta, ela é culposa. Se não estiver descrito em lei que aquela conduta, ela é culposa, automaticamente aquele crime é um crime doloso, tá bom? Excludentes de ilicitude agora, tá? Quais são as excludentes de ilicitude que traz aqui o artigo 23? Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. O que mais dá confusão aqui é esse tal de estrito cumprimento do dever legal, ou exercício regular de direito. Vou tentar explicar para vocês mais ou menos aqui como que é cada um. Estrito cumprimento de dever legal. O que é o estrito cumprimento de dever legal? Pensa assim, eu sou um guarda municipal, tá? E eu pego um mandado de prisão. Eu vou, bato na casa de determinada pessoa, tá? Na casa da pessoa que tá ali aquele mandado de prisão. Note,
O artigo 5 da Constituição Federal fala que a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar, né, sem consentimento do morador, tem os casos lá que pode penetrar. Um desses casos é em caso de mandado judicial, se eu tiver ali um mandado judicial durante o dia. Então eu tô ali todo correto. Eu tô com esse mandado judicial, tá? O juiz expediu esse mandado judicial, é durante o dia. Eu bati na casa da pessoa ali, ela falou assim: "Não vou abrir para você". Eu falo: "Ó, eu tenho um mandado judicial aqui. Se você não abrir para mim, eu vou arrombar a porta aqui e vou entrar". Ela fala assim: "Não vou abrir". Eu vou, arrombo a porta, entro e capturo essa pessoa. Kaique, isso é estrito cumprimento de dever legal? Sim, o estrito cumprimento de dever legal tem que estar amparado em lei. Eu estou amparado em lei, tá? Eu estou amparado ali numa lei que me permite sim, com mandado judicial, entrar na casa dessa pessoa. Veja bem, se é qualquer outra pessoa entrando na casa de alguém, aquela conduta seria crime. Mas como sou eu, em estrito cumprimento de dever legal, ó, dever legal, lei, dever, quando falamos em legal, tudo que é legal está descrito em lei, tá? Como eu estou ali em estrito cumprimento de dever legal, não há o que se falar em crime, tá bom? Exercício regular de direito, tá? O exemplo aqui que o pessoal mais usa é a luta de boxe, tá? Tem ali duas pessoas lutando, tá uma praticando lesão corporal na outra. Se é numa rua, por exemplo, e são duas pessoas brigando, isso seria crime de lesão corporal, tá? Mas como eles estão ali dentro do ringue, com regras ali, tudo certinho, eles estão ali no exercício regular de direito deles. Notem, se eles não estivessem no ringue, seria um crime, mas como eles estão ali, tá, no ringue, tudo legal, eles são profissionais naquilo, eles estão ali no exercício regular de direito deles. Bacana? Vamos lá. Já falo aqui para vocês um pouquinho do estado de necessidade e da legítima defesa também, que vai explicar elas um pouquinho melhor aqui embaixo, tá bom? Excesso punível. O agente, em qualquer das hipóteses desse artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, tô aqui em legítima defesa, mas você cometeu excesso, você vai responder por esse excesso, apesar de estar em legítima defesa, tá bom? Vamos falar aqui do estado de necessidade. Artigo 24 fala que considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, note, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Exemplo clássico é o exemplo do barquinho. Você tá lá no barco com uma pessoa, uma tempestade ali, tá? E só tem um colete. Vocês começam a brigar ali, você acaba matando aquela pessoa e para você pegar esse colete, para você salvar a sua vida. Note, se você não mata aquela pessoa, você morreria naquela tempestade. Você só tinha um colete, você morreria naquela tempestade. Então, para salvar de um perigo atual que você não provocou com a sua vontade, tá? Não era vontade sua aquela tempestade, acabou acontecendo e você precisou ali brigar com aquela pessoa, porque ou você se salvava ou ela se salvava, entendeu? Então aqui temos um exemplo de estado de necessidade. Só que note, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, por exemplo, um socorrista na praia. Tá? Ele não pode alegar ali um estado de necessidade. Ele tem o dever legal de enfrentar ali o perigo, tá bom? E, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços, tá bom? Então, isso aqui é estado de necessidade. Legítima defesa, vamos lá. Entende-se em legítima defesa quem? Usando moderadamente, gente, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Kaique, o que seria meio moderado? Veja bem, tem ali um cara brigando com a mulher dele, ameaçou a mulher dele. Ele vai, ameaça a mulher dele, fala assim, eu vou bater em você, fala pra mulher dele. Aí você vai, saca a sua pistola que você tem, porque você é guarda municipal, e você me dá 3 tiros na cabeça do cara. Veja bem, gente, veja bem, você usou de meios moderados, você usou a verbalização primeiro, você podia primeiro conversar com esse cara, falou, não é assim, né, você não vai agredir sua mulher, coisas assim. Mas não, você já sacou sua pistola e, pô, sapecou o cara. Você não vai conseguir alegar uma legítima defesa aí, tá? Você não está em legítima defesa. Diferentemente, se esse cara, por exemplo, tivesse ali com uma faca empunhada e fosse dar uma facada na mulher dele, aí você vai lá e dá o tiro nele, bacana, aí sim você repeliu uma injusta agressão atual ou iminente, tá? Aí sim você está amparado aí pela legítima defesa, tá bom?
Observados os requisitos no caput desse artigo, considera-se também legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém. Então, o que acontece ali? O cara, ele manteve uma pessoa refém. Ele invadiu uma loja ali, tá? Foi assaltar, o assalto deu errado, porque o cara só mantém a pessoa refém quando o assalto dá errado, né? E aí, nessa ele manteve a pessoa refém dentro da loja, tentaram negociar, não conseguiram negociar com ele, vai um sniper lá 3 km de distância e, pô, dá um tiro na cabeça desse cara e mata esse cara. Esse sniper, ele agiu em legítima defesa dessa vítima, que estava ali feita refém. Então, não há o que se falar em crime, pois o sniper agiu em legítima defesa. Bacana, gente? Então, isso eu queria passar da parte geral para vocês do Código Penal. Vamos agora para os crimes contra a administração pública. Eu procurei listar aqui os principais crimes para você, os crimes que mais caem em provas, tá? Então, crime de peculato aqui, que é apropriar-se um funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Tem o crime aqui de concussão também, que é exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Corrupção passiva, solicitar ou receber, sempre é importante você ver esses verbinhos aqui que vai te ajudar muito a responder questões na hora da sua prova, tá? Corrupção passiva, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Corrupção passiva privilegiada é se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Muito cuidado, porque a galera costuma aqui confundir a corrupção passiva privilegiada com a prevaricação, por causa aqui, ó, do retarda, tá? Muito cuidado. A corrupção passiva privilegiada, o funcionário público, ele cede a pedido ou influência de outrem. Já na prevaricação, ele retarda ou deixa de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Ele faz isso para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, tá? Essa é a diferença. Aqui em cima, ele cede a pedido ou influência de outrem, e aqui embaixo ele faz para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Bacana? Advocacia administrativa, patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E a condescendência criminosa é deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Então esses são os crimes aqui que eu acho que é mais necessário você chegar com eles bem afiadinho na ponta da língua aí no domingo, no dia da sua prova, tá bom? Acabamos aqui então. Como fazemos sempre, vamos responder questões. Essa primeira questão aqui é do Instituto Mais. Gente, essa primeira questão aqui é uma questão de nível superior. Você fala, pô, Kaique, não é o nível da nossa prova. Você falou certo, não é o nível da sua prova. Mas vou mostrar para vocês como, conhecendo a letra de lei, até uma questão de nível superior você consegue resolver. Quer ver? Questãozinha aqui então do Instituto Mais, se eu não me engano, era uma questão para procurador municipal, se eu não me engano. Suponha que Paulo, servidor público, exigiu. Pronto, já matou a questão, mas vamos continuar, tá? Lembra o verbinho exigir? Vamos lá. Para si, em razão de sua função de um particular, um par de sapatos de marca internacional que custa R$1.000, abusando de sua autoridade pública como forma de coação. Considerando a situação hipotética, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e o disposto no Código Penal, é correto afirmar que... Kaique, não sei entendimento do Superior Tribunal de Justiça e nem é para você saber, a sua prova não é disso, tá? A sua prova é letra de lei. Mas eu quero mostrar para você como você consegue já matar essa questão só de saber o crime que ele cometeu. Qual o crime que ele cometeu, Kaique? Veja, exigir, lembra? Exigir o verbinho? Ele cometeu o crime de concussão. Pronto, você sabendo disso, você já mataria essa questão. Quer ver? Alternativa A. Como a vantagem indevida apresenta economicamente uma quantia monetária inferior ao salário mínimo, aplique-se o princípio da insignificância. Isso não precisa você saber o que é o princípio da insignificância, tá? Não, se você não vai usar na sua prova, então esquece isso aqui de princípio da insignificância, tá bom? Paulo cometeu o crime de concussão, olha que beleza, o qual é combinado pela pena de reclusão de 2 a 12 e multa. Perfeito! Só de você saber que ele cometeu o crime de concussão, você já acertava essa questão. O princípio da insignificância apenas seria aplicável, tá? Você precisa saber disso também. Paulo cometeu o crime de corrupção passiva, já tá errado. Tá? Aqui não fala que ele solicitou, aqui fala que ele exigiu,
tá bom? Então a 1 aqui é nossa alternativa B. 2. Também mais uma questão aqui do Instituto Mais. De acordo com o Código Penal, agora já é uma questão mais carinha da sua prova, tá? É uma ótima questão para a gente revisar aqui os crimes contra a administração pública. Essa aqui, inclusive, é uma questão que caiu numa prova de guarda municipal, tá bom? De acordo com o Código Penal, constitui o crime de... E aí? Apropriar-se funcionário público de dinheiro ou valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de quem tem posse em razão do cargo. Aqui é o peculato. Que é o PECzinho, o nosso peculato, tá? Aqui, ó, exigir para si ou para outrem é concussão. Ele exigiu concussão, tá bom? E solicitar ou receber corrupção passiva. É a nossa CP, corrupção passiva, tá? Então, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função de assumi-la, mas razão dela, vantagem indevida. Então, aqui é corrupção passiva. Então, ó, primeiro, peculato, concussão e corrupção passiva. A, já é a alternativa A, ó. Peculato, concussão e corrupção passiva, tá bom? Então, a 2 aqui, mais carinha da sua prova, a 2 é a alternativa A. Terceira e última questão, também do Instituto Mais. De acordo com o Código Penal, considera-se em quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente que não praticou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio à lei cujo sacrifício nas circunstâncias. Então vamos lá. Quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente que não praticou por sua vontade, ele está em estado de necessidade, né? É o estado de necessidade aqui, tá? Direito próprio à lei cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se, Aí, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar perigo. Então, só pode ser de novo a nossa alternativa A. Estado de necessidade não era e estado de necessidade. Olha a alternativa C aqui. Se você não soubesse a diferença, tá aqui, ó. Alternativa C, estado de necessidade, falando que ele era razoável exigir-se. Não era razoável exigir-se. Então, isso aqui já elimina a alternativa C. Bacana? Gente, finalizamos também o nosso Código Penal. Água do professor, like quem ainda não deixou e continuaremos aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá acabando minha água. Vamos lá. Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trouxe os crimes. O que eu acho importante no Estatuto da Criança e do Adolescente, falando sim em crimes. Primeiro, as disposições gerais, tá? Traz muita informação importante, muita informação que aí seja relativa para a prova. Só que agora nós entramos num problema. Tanto o Estatuto da Pessoa Idosa quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente só foi cobrado crimes. Então tem uma grande chance de ser cobrado pena na sua prova. Kaique, vale a pena decorar pena? Eu acho que não. Tá? Só se você tiver aí 100%, só se tiver 150% sabendo realmente tudo, e aí você vai lá e dá uma olhada nas penas e tenta decorar alguma coisa, tá? Trouxe aqui algumas dicas para vocês, mas eu não acho que vale a pena decorar penas de crimes, tá? Não vale. Tem alguns bizu que dá pra gente passar, alguma coisinha aí pra você eliminar uma ou outra alternativa, mas é uma perda de tempo aí que talvez não te faça ganhar tantas questões quanto te faria você fazer realmente uma revisão, você fazer aí questões te ajudaria mais do que ficar decorando penas, tá bom? Mas vamos lá aqui para o nosso ECA, então, começando aqui nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, falando aqui dos crimes. Aplicam-se aos crimes definidos nesta lei as normas da parte geral do Código Penal e, quanto ao processo, as pertinentes ao Código de Processo Penal. Aos crimes cometidos contra a criança e o adolescente, independentemente da pena prevista. Não se aplica aqui a Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, que é o GCRIM, tá? O GCRIM não se aplica aqui aos crimes do ECA, tá? As despenalizadoras ali do GCRIM. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente, é vedada, é proibida, tá? A aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então isso aqui é proibido, tá bom? Os crimes nesta lei são de ação pública incondicionada, levem isso para sua prova também. Os crimes aqui previstos no ECA são de ação pública incondicionada.
Os efeitos da condenação prevista no inciso 1 do caput do artigo 92 do Decreto 2848 de 1940 do Código Penal para os crimes previstos nessa lei praticados por servidores públicos com abuso de autoridade são condicionados à ocorrência de reincidência. O que isso quer dizer? Se acontecer aqui um dos casos de abuso aqui de autoridade previstos no ECA forem por funcionário público, ele só vai perder o cargo em caso aí de reincidência, tá? É o que fala aqui, ó, a perda do cargo, do mandato de função pública, neste caso, independerá da pena aplicada na reincidência. Então ele foi reincidente, além dele perder o cargo, tá? Ele vai ter aí outra pena aplicada, por exemplo, aqui, a pena de detenção, que são as penas aí para os funcionários públicos, tá? Vou trazer aqui abaixo para vocês dos crimes em espécie e vocês vão entender, tá bom? Então é isso, a parte geral é isso. Eu vou falar agora um pouquinho de alguns crimes em espécie. Antes, eu quero falar isso aqui para vocês, ó. Notem que os crimes praticados por autoridades públicas, policiais, delegados, juízes, têm pena de detenção, tá? Por quê? Porque eles puxam muito ali da lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade não existe nenhum crime que tenha pena de reclusão, apenas crimes com penas de detenção, tá? Então todos os crimes aqui que forem cometidos por agente público contra a criança e o adolescente, tá? As penas são de detenção também. Bacana? Então o primeiro crime aqui, ó, privar criança ou adolescente de sua liberdade, procedendo à sua apreensão sem estar em flagrante de ato infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente. A pena que é de detenção de 6 meses a 2 anos. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunicação à autoridade judiciária. Gente, autoridade policial, delegado de polícia, a autoridade judiciária, o juiz de direito, tá bom? E a família do apreendido ou pessoa por ele indicada, mais uma pena que, ó, falei para vocês, ó, de detenção de 6 meses a 2 anos. Agora, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento, pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Isso aqui não é necessariamente cometido por funcionário público, tá? Isso aqui pode ser cometido por um pai, por exemplo, tá? Você tem ali a guarda da criança ou a vigilância daquela criança e você submete ela aí a vexame ou a constrangimento, tá bom? Sua pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Essa aqui cai muito em prova, viu? Essa aqui cai bastante, esse artigo 232, tá bom? Agora aqui, ó, todos os crimes envolvendo pornografia infantil têm pena de reclusão. Mais uma dica aqui para vocês, tá? Então todo crime ali que traz falando de pornografia infantil tem a pena de reclusão. Alguns desses crimes: produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro de que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. A pena aqui é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. E o último aqui, que seria, digamos, um crime mais brando, mas mesmo assim, notem, a pena também é de reclusão, tá? Adquirir, possuir, armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Gente, falei mais brando porque a pena, ela é menor, tá? É um crime nojento como outro qualquer aqui de cima. Só pela pena ser menor, por isso que eu falei que é um crime mais brando. Mas da mesma forma, é uma atitude aí nojenta, que é o cara ter ali, por exemplo, fotos e vídeos de sexo explícito ou fotos pornográficas aí de crianças no seu aparelho celular, tá bom? Ou no computador, ou qualquer forma que ele armazene, pendrive, tanto faz aí, a pena aqui é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá vendo? Tá bom? Então, note que aqui, ó, a pessoa tá produzindo, tá dirigindo, ela tá ali sendo mais ativa. Esse cara aqui, às vezes, é aquele cara que, por exemplo, recebeu isso num grupo de WhatsApp. Cara, ele recebeu isso no grupo de WhatsApp, tem que excluir na hora, sair desse grupo, mandar todo mundo pra merda. Porque isso aí, se pegarem no seu celular, você está aqui concorrendo aqui a esse crime, tá? Tem a pena aí de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá bom? Então, muito cuidado aí nas pessoas que você confia, nos grupos de WhatsApp que você está, porque você pode estar se metendo numa tremenda de uma enrascada, tá bom? Dito isso, vamos responder questões. Vamos lá aqui, pegar meu lapisinho aqui, vamos responder questões. Vamos lá.
Sobre a Lei 8.069 de 90, nosso ECA, é correto afirmar que a Lei 9.099 de 95, né, os juizados criminais, não se aplica aos crimes cometidos contra a criança ou adolescente. Tá perfeito, tá? O GCRIM não se aplica aos crimes aí cometidos contra a criança e adolescente, tá bom? Não há previsões de crimes culposos no Estatuto da Criança e Adolescente? Assim, tá? Há previsões de crimes culposos, sim. Aqui está errado. Os crimes previstos no Estatuto da Criança e Adolescente podem ser de ação pública incondicionada ou condicionada? Não. Todos são de ação pública incondicionada, tá bom? Pratica contravenção penal aquele que servir bebida alcoólica ou a criança ou adolescente sem justa causa? Não. Não é contravenção penal, não, senhor. E constitui infração administrativa punível com multa, submeter criança ou adolescente sob sua guarda a vexame ou constrangimento. Não, isso não é infração administrativa, isso é um crime, tá bom? Então a 1 aqui é a nossa alternativa A. Questão de número 2. Olha o que eu falei, é exatamente o exemplo que eu falei para vocês. Vinícius recebeu, por meio de seu aparelho celular, vídeos pornográficos enviados por amigos para um grupo de mensagens do qual faz parte. Em um desses vídeos, Vinícius percebeu que havia um adolescente em cena de ato libidinoso e nudez. Por isso, Vinícius não repassou o vídeo, mantendo-o, olha aqui a besteira que Vinícius fez, mantendo-o em sigilo, arquivado no seu celular, sequer mencionando a outras pessoas. Sobre o fato apresentado e com base na legislação sobre os crimes sexuais e no Estatuto da Criança e do Adolescente, assinale a alternativa correta. A conduta de Vinícius não foi correta em não divulgar imagens de cunho pornográfico envolvendo adolescentes, mantendo esse conteúdo em sigilo armazenado em seu celular. Foi correta? Não foi correta, tá? Ele manter armazenado no celular dele já configura crime, tá? Tem nada de correto aqui. Ele manter armazenado ali no celular dele já configura crime. Aqui tá errado. B. Vinícius, ao não agir ativamente para disseminar o vídeo entre terceiros, insere-se dentro do espectro das ações passivas toleradas pela lei? Não, não é tolerado pela lei. Se tem um crime, não é tolerado pela lei, tá? Vinícius praticou o crime caracterizado como pedofilia, mas com atenuantes por não ter sido o autor? Não, também não. Pedofilia também não. Vinícius, ao armazenar, ainda que sem divulgar a terceiros, o vídeo de natureza pornográfica envolvendo adolescentes, cometeu crime específico do Estatuto da Criança e do Adolescente. Perfeito. Perfeito. E Vinícius praticou algo designado genericamente como pedofilia, mas sem cunho criminoso. Oh, pedofilia sem cunho criminoso, que beleza. Por não ter divulgado o vídeo, apenas o armazenado. Não está errado. A 2 aqui é a nossa alternativa D. Bacana? Terceira e última questão. Dentre os crimes em espécie previstos aí no ECA, encontra-se o de submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, a vexame ou a constrangimento. Nesse caso, a respectiva lei estabelece a pena D. Aí, ó, trouxe uma peninha para vocês treinarem também. Gente, submeter aqui criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, ou a vexame ou constrangimento, é penado com detenção. Então, você já elimina as que estão falando de reclusão, elimina a D e elimina a E. Qual é o tempo, Kaique? É de 6 meses a 2 anos. Então aqui, ó, detenção de 2 já tá errado, de 2 já tá errado. Só pode ser aqui, ó, alternativa B, de 6 meses a 2 anos. Tá bom? Faltam agora, só pra gente encerrar, Estatuto da Pessoa Idosa e Estatuto do Desarmamento e água para o professor. Acabou a água, tá? Então vamos agora até o final, sem tomar água a mais. Até o final aqui, começar agora Estatuto da Pessoa Idosa, mais uma lei que foram pedidos aqui apenas os crimes, tá bom? Vamos lá, Estatuto da Pessoa Idosa. O que é importante você saber antes da gente começar aqui os crimes em espécie? Aos crimes previstos nesta lei e aos crimes praticados com violência contra a pessoa idosa, independentemente da pena prevista, não se aplica o GCRIM, tá? Então é igual o ECA lá. Independente da pena prevista aqui, não se aplica o GCRIM aqui, não se aplica a Lei 9.099 de 26 de setembro de 95, tá? Então, isso você já precisa saber, não se aplica o GCRIM. Outra coisa que é igual o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Os crimes aqui são de ação penal pública incondicionada, tá? São de ação penal pública incondicionada, mas aqui tem uma coisa diferente. Aqui não se aplica o artigo 181 e 182 do Código Penal, tá? Que é o mesmo que falar que aos crimes
Contra a pessoa idosa não se aplicam as escusas absolutórias e escusas relativas. Kaique, nunca ouvi falar disso. O que são escusas absolutórias e escusas relativas? São ali o que estão presentes aqui exatamente no artigo 181 e no 182 do nosso Código Penal. Estão ali previstos as escusas absolutórias e as escusas relativas. O que fala ali? Tá? Fala que é isento de pena, não tem pena, por exemplo, o filho que pega dinheiro da carteira do pai, ou a esposa que pega dinheiro da carteira do esposo, tá? Eles são isentos de pena, essas pessoas. Só que acontece, tá? Acontece muito o quê? Tem um crime aqui, por exemplo, que é esse aqui, ó. Reter cartão magnético de conta bancária relativo a benefícios, proventos ou pensão de pessoa idosa, bem como qualquer outro documento com o objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Se essa pessoa não fosse idosa e se quem cometesse isso aqui, por exemplo, fosse o filho dele, isso não seria crime. Estaremos amparados aí por uma escusa absolutória. Tá? O Código Penal, ele não quer se meter na sua vida particular, na vida da sua família. Então, se seu filho te rouba, infelizmente, se você não for um idoso, é um problema seu, é um problema de má educação que você deu para o seu filho. Infelizmente, gente, infelizmente, o Código Penal, ele não se mete nisso. Agora, a partir do momento que torna-se uma pessoa idosa, o filho roubar o pai, aí se torna um crime, tá? Outra coisa, eu falei em roubo, eu falei errado, tá? Me perdoem. As escusas absolutórias não admitem violência contra a pessoa. Então, violência seja verbal, seja violência física. Então, o furto pode estar dentro de uma escusa absolutória. Agora, o roubo não pode, porque o roubo implica necessariamente de ter ali essa violência ou essa grave ameaça, tá? Então, não há o que se falar em roubo quando se fala assim em escusa absolutória. Mas aqui, ó, reter o cartão magnético não seria um roubo, seria, digamos que, um furto, tá? Uma apropriação indébita, talvez. Então, reter o cartão magnético aqui da pessoa não seria um crime se ela não fosse uma pessoa idosa. E se quem tivesse cometido esse crime fosse, por exemplo, o filho dela estaria amparado aí por uma escusa absolutória. Mas como existe aí essa previsão de que não valem as escusas absolutórias contra as pessoas idosas, então a pessoa que comete este crime aqui de reter o cartão magnético comete aqui um crime com pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Bacana? Espero que tenha ficado claro isso para vocês, tá? Como sua banca pode trazer? Acho muito difícil vir isso. Mesma forma que eu falei do Código Penal, isso aqui também é um aprofundamento, tá? É aquela questão que conta quem vai acertar mais questões. Então, se trouxerem falando de escusas absolutórias, está previsto no Estatuto da Pessoa Idosa e realmente a maioria das pessoas errariam uma questão dessa. Então, como eu falei para vocês, eu tento preparar vocês para o melhor cenário e para o pior cenário também. E cair uma questão de escusa absolutória, provavelmente seria o pior dos cenários aí. Não acredito que vá cair, mas espero que se cair você acerte agora, que isso tenha ficado claro para você, tá bom? Então vamos lá. Coisa importante para você saber também, porque cai muito em prova, cai muito, despenca em prova, tá? Não constitui crime a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Por que ele traz isso? Porque é crime você negar crédito a uma pessoa por motivo de idade. Então, eu vou negar crédito aqui para a Dona Maria porque ela tem 80 anos de idade. Isso é um crime. Porém, se Dona Maria for uma mulher extremamente endividada, aí não há o que se falar em crime. Tá bom? Então não constitui crime aqui a negativa de crédito motivada por superendividamento da pessoa idosa. Legal? Vamos falar agora de alguns crimes, é só alguns chutes aqui que a gente tem, mas realmente é muito difícil quando a banca assim traz crimes, a gente crê que ela vai trazer aí pedindo a pena para vocês, o que é um saco, tá bom? Vamos lá. Um dos crimes aqui, discriminar pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou por qualquer outro meio, ou instrumento necessário ao exercício da cidadania por motivo de idade. É uma pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Deixar de prestar assistência à pessoa idosa, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, mais uma pena aqui de detenção de 6 meses a 1 ano e multa.
Abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado por mandado ou lei. Detenção de 6 meses a 3 anos em multa. Gente, esse crime aqui acontece muito, viu? Infelizmente, é um crime que acontece e muito esse crime aqui. Muito, muito, tá? Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica de pessoa idosa, submetendo-a a condições desumanas ou degradantes ou privando-a de alimentos e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo ou sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Agora tem agravantes, tem qualificadoras aqui. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é de reclusão. Opa, isso aqui tá errado. Tá? Esqueçam isso aqui. Tá? Quem acompanhou até aqui, esqueça isso aqui. Na hora veio aqui, essa aqui é a pena antiga, tá? Isso aqui está errado. A pena nova é reclusão de 3 a 7 anos, tá? Calma aí. Isso aqui acho que faltou aqui, ó. Faltou um negócio aqui. Eu vou só ajeitar aqui, calma aí. Faltou uma informação aqui, eu não podia deixar vocês sem essa informação, então pausei aqui para poder colocar essa informação, tá bom? Então, ó, se desse fato resulta lesão corporal aqui de natureza grave, a pena é de reclusão de 3 a 7 anos. Se resulta a morte, a pena é de reclusão de 8 a 14 anos. Peço desculpa aí para vocês, na hora de passar o material aqui, realmente eu cortei. Era para eu ter cortado isso aqui, eu não cortei, e cortei o que não era para ter cortado. Foi um erro aí na hora de fazer a edição, tá bom? Então, o crime aqui, normal, ele tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos. Se ocorre aqui uma lesão corporal de natureza grave, qualifica esse crime, tá? Aí a pena de reclusão de 3 a 7 anos. E se resulta a morte, também qualifica esse crime e a pena é de reclusão de 8 a 14 anos, tá bom? Constitui crime punível com reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. Obstar acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade, negar a alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho, recusar, retardar ou dificultar atendimento ou deixar de prestar assistência à saúde sem justa causa à pessoa idosa, deixar de cumprir, retardar ou frustrar sem justo motivo a execução de ordem judicial expedida na ação civil que alude esta lei e recusar, retardar ou omitir dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, objetivo desta lei quando requisitado pelo Ministério Público. Todas essas ações aqui constituem crime punível com pena de reclusão de 6 meses a 1 ano e multa. E eu já falei para vocês aqui da retenção de cartão magnético. Vamos para as questões aqui do Estatuto da Pessoa Idosa. Questão de número 1. Vamos lá. Segundo o Estatuto do Idoso, tá errado aqui, tá? Essa lei mudou o nome para Estatuto da Pessoa Idosa. Essa questão aqui é uma questão do Instituto mas não havia mudado na lei ainda, mas agora não é mais Estatuto do Idoso, agora é Estatuto da Pessoa Idosa, tá bom? Então, segundo o Estatuto da Pessoa Idosa, no que se refere aos crimes, assinale a alternativa correta. Discriminar a pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte, ao direito de contratar ou qualquer outro meio ou instrumento necessário ao exercício da cidadania, por qualquer motivo de idade, acarretará a pena de reclusão de 3 meses a 1 ano e multa. Isso aqui tá errado. Tá. B. Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública, acarretará a pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Esse aqui tá certo. É a alternativa B. Gente, isso aqui é decoreba porque todos aqui são crimes, tá? Note que todos aqui são crimes, tá? E aí fica nessa decoreba de pena aqui, que eu não acho legal, mas infelizmente alguma outra questão na sua prova vai vir desta forma. Infelizmente, tá? Vamos lá. 2. A respeito do Estatuto da Pessoa Idosa, a Lei 9.099 de 2005, é correto dizer que... Gente, isso aqui, olha que legal, isso aqui é uma questão de juiz. Nossa, Kaique, uma questão de juiz você trouxe para nós, mas mostrando para vocês que só prestando atenção na aula aqui, só sabendo a letra de lei, vocês conseguem resolver uma questão que é um nível muito acima da de vocês. Quer ver, ó?
Com exceção dos crimes que envolvam violência ou grave ameaça, todos os crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa são de ação pública condicionada? Não, você sabe que é incondicionada. Então aqui já está errado, tá? O crime de abandonar pessoa idosa, previsto no artigo 98, será qualificado quando praticado por adolescente ou por quem, por lei ou mandado, tenha dever de prestar assistência? Não. Não. O crime de omissão de socorro ao idoso, previsto no artigo 97 do Estatuto da Pessoa Idosa, diferente do crime de omissão de socorro previsto no Código Penal, somente se configura se da omissão resultar ao menos lesão corporal. Meu Deus, tem que resultar lesão corporal para configurar a omissão de socorro? Óbvio que não. Vai esperar o idoso se machucar para configurar a omissão de socorro? Errado. Aos crimes previstos no Estatuto da Pessoa Idosa não se aplicam as escusas absolutórias. Falei isso para vocês, tá? Previstas no Código Penal dos crimes patrimoniais. Não se aplicam, tá certo? Tá? Não se aplica aqui as escusas absolutórias, tá bom? Os crimes apenados com pena privativa de liberdade, máxima de até 4 anos, por expressa previsão legal, são de menor potencial ofensivo, aplicando-se a medida despenalizadora da composição civil, mas não a de transição penal. Note, tá? Os crimes, aqui tá falando o quê? Que se aplicaria o GCRIM, tá? A Lei 9.099 se aplicaria ao Estatuto da Pessoa Idosa. E nós falamos lá em cima que não se aplica, tá bom? Então a 2 aqui só pode ser a nossa alternativa D. Bacana? Última questão aqui do Estatuto da Pessoa Idosa. 3. O Estatuto da Pessoa Idosa expressa a punibilidade frente ao não cumprimento de suas prerrogativas. Com base nos crimes previstos na lei, constitui crime punível. Ó, eu acho essa 3 aqui uma questão muito mais justa. Seria muito mais justo se tivesse uma questão igual a 3 na sua prova, tá? Teria aí muito mais justiça do que trazer apenas penas, né? Trazer as penas ali para vocês a decoreba, tá? Negar crédito por motivo de superendividamento da pessoa idosa. Você sabe que isso não é um crime, tá? Então não é um crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa. Então a A está errada. A B, deixar de prestar assistência à pessoa idosa, mesmo na possibilidade de risco pessoal, tá? Aqui, você deixar de prestar assistência à pessoa idosa é crime quando você ali, por exemplo, eu não dei assistência para um idoso porque eu corria risco da minha vida se eu desse assistência para ele. Aí não é crime. Agora, eu deixar de prestar assistência para ele sem que eu tenha risco nenhum, não vou fazer e já era, aí sim é um crime, tá? Aqui tá falando o quê? Que mesmo na possibilidade de risco pessoal. Então, estando em possibilidade de risco pessoal, você não é obrigado a dar assistência ali, a prestar assistência à pessoa idosa, tá? Então aqui também está errado. C. Negar alguém por motivo de idade, emprego ou trabalho. Isso é crime, tá? E D. Propiciar cuidados à saúde. Pensa, você vai cuidar de uma pessoa? É crime se cuidar de uma pessoa? Óbvio que não, tá? Então a 3 aqui também está errada. Com isso, matamos também o Estatuto da Pessoa Idosa. Vamos aqui rapidinho para o Estatuto do Desarmamento e a gente finaliza essa aula aqui no Estatuto do Desarmamento, tá? Se você assistiu essa aula até aqui, tá assistindo essa aula até o final, deixa um comentário pra gente aí, tá? É muito legal ver o interesse do pessoal aqui nessa reta final, a gente faz realmente para ajudar vocês. Então, se vocês aí assistiram essa aula aqui até o Estatuto do Desarmamento, deixa uma mensagem pra gente lá, que vai dar uma força muito grande para saber que o nosso trabalho tá realmente valendo a pena e ajudando vocês. Bacana? Vamos lá agora, Estatuto aqui do Desarmamento. Começar aqui, ó. É obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. O Estatuto do Desarmamento foi cobrado inteiro, tá? Vou trazer só algumas partes para vocês, mas foi uma lei que foi cobrada inteira. Trazer aqui o que eu julgo ser de mais importante para vocês, tá? As armas de fogo de uso restrito serão registradas no Comando do Exército. Aqui já é uma informação importante, tá? Então, armas de uso restrito registrado no Comando do Exército, na forma do regulamento dessa lei. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: comprovação de idoneidade, com apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral, e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal, que poderão ser fornecidas por meios eletrônicos. Apresentação de documentação comprobatório de ocupação lícita e de residência certa. Por que ocupação lícita? Tá? Você mostra que você tem um trabalho ali que você não vai usar essa arma para ficar fazendo vagabundagem, tá?
comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo atestadas na forma disposta no regulamento desta lei. Então, para você adquirir arma de fogo, você tem que ter esses requisitos aqui. Do porte, isso aqui cai muito, isso despenca, isso chove em prova. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido em todo o território nacional é competência da Polícia Federal. Eles invertem isso. Às vezes eles falam que é competência do SINARME, do Ministério Público. Não, é competência da Polícia Federal e será concedida após a autorização do SINARME. Muito cuidado para não confundir isso, tá bom? Então, autorização para o porte é competência aí da Polícia Federal e somente será concedida após a autorização do SINARME. A autorização de porte de arma de fogo perderá automaticamente sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. Então você é guarda aí, guardão, você é todo guardão, vai lá e bebe, né? Vai, bebe, te pega embriagado e armado. Você vai perder a sua autorização de porte, tá? Não combina arma e cerveja, arma e álcool, arma e drogas não combinam, tá? Se for sair para beber, saia desarmado. A autorização para o porte de arma de fogo das guardas municipais está condicionada à formação funcional de seus agentes em estabelecimentos de ensino de atividade policial. A existência de mecanismo de fiscalização, né? Falei para vocês lá na Lei 3.022 que é obrigado em todas as guardas armadas ter corregedoria, então é esse mecanismo aqui de fiscalização que ele fala, tá? E de controle interno, tá vendo? Que é a nossa corregedoria. Nas condições estabelecidas no regulamento desta lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça. Então, para você, guarda municipal, você ter o seu porte de arma ali na instituição, sua instituição tem que ter o controle interno ali por corregedoria, tem que ter uma corregedoria, você tem que estar formado ali em fazer o curso de formação, né? Basicamente, curso de formação ali, que é a formação funcional aí em ensino de atividade policial, tá bom? Aos residentes de áreas rurais maiores de 25 anos que comprovem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedido pela Polícia Federal, lembra? Polícia Federal, o porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos, de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16, desde que o interessado comprove a efetiva necessidade em requerimento ao qual deverão ser anexados os seguintes documentos: documentos de identificação pessoal, comprovante de residência em área rural e atestado de bons antecedentes. Muito cuidado para não confundir aqui o pessoal da área rural com aqui em cima, tá? Com aí a aquisição da arma de fogo. Muito cuidado para não confundir os requisitos aqui. O caçador para subsistência que der outro uso à sua arma de fogo, independentemente de outras tipificações penais, responderá, conforme o caso, por porte ilegal ou por disparo de arma de fogo de uso permitido. Tá bom? Dos crimes aqui eu vou passar bem rapidinho aqui pelos crimes também do Estatuto da Pessoa Idosa, bem rapidinho mesmo. Vamos lá. Crimes. Só existem 2 crimes com pena de detenção, isso já é um bizu para você, tá? Então, quando se fala assim, crime, se cobrarem alguma pena ali dos crimes do Estatuto aí do desarmamento, leve para sua prova que só existem 2 crimes que têm a pena de detenção, que é posse. Posse é você ter em casa, porte é você andar com a arma na rua, tá bom? Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e omissão de cautela. São os únicos 2 crimes aqui no Estatuto do Desarmamento que tem pena de detenção. Todos os outros têm pena de reclusão, tá bom? Vamos lá, outro crime que eu acho importante aqui que cai muito em prova, disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências. Quer dizer, em local habitado ou próximo a locais habitados. Em via pública ou em direção a ela. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, obviamente, tá? Imagina, você atira numa pessoa para matar ela e você é preso apenas por disparo de arma de fogo? Não, no mínimo aí uma tentativa de homicídio, né? O crime mais grave absorve o crime mais leve, né? Qual que é a pena aí do disparo de arma de fogo? A pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, tá bom? Então, esse crime aqui é muito importante, costuma despencar bastante em prova também. Outra coisa, outro bizu que eu queria dar para vocês, crimes aqui insuscetíveis de liberdade provisória. Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
Toda arma com numeração raspada é considerada de uso restrito, tá? Essa é outra dica que eu dou aqui para vocês. A arma está com numeração raspada, ela é considerada uma arma de uso restrito. Comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, todos os crimes aqui apenados com reclusão e todos os crimes aí insuscetíveis de liberdade provisória. Vamos aqui responder questões então, mais 3 questões e a gente finaliza de vez a nossa revisão final aqui para a GCM de Diadema. Vamos lá. O pai de determinado guarda municipal solicita ao seu filho informações sobre a aquisição de arma para defesa pessoal por habitar em local de difícil acesso. Ao obter a autorização necessária, descobriu que as armas de fogo de uso restrito devem ser registradas no... Lembra, gente, uso restrito é exército, tá bom? Então, Ministério da Defesa não, Ministério da Justiça não, aqui ó, Comando do Exército, tá bom? Falou aí em armas de uso restrito, tá? O registro dela deve ser feito aí no Comando do Exército, tá bom? Segunda questão aqui, de acordo aqui o Estatuto do Desarmamento, o certificado de arma de fogo de uso... certificado de arma de fogo será expedido pela Polícia Federal, será precedido de autorização do SINARM. Né? Em todo o território nacional, o certificado de registro de arma de fogo aí será expedido pela Polícia Federal e será precedido aí de autorização do SINARM, tá bom? Vamos lá. Assinar a alternativa que completa as lacunas de acordo com a Lei 10.826 de 2003, que é o nosso Estatuto do Desarmamento. Aos residentes de áreas rurais maiores de 25 anos. Vamos ver. Aqui você já mata a questão. Ó, maior de 22, maior de 20, maior de 18, maior de 22, maior de 25. Vamos só conferir se o resto está certo, tá? Mas aqui você já mata a questão, tá? Aos residentes de áreas rurais maiores de 25 anos que comprovarem depender do emprego de arma de fogo para prover sua subsistência alimentar familiar, será concedida pela Polícia Federal, continua certo, ou porte de arma de fogo na categoria caçador para subsistência, de uma arma de uso permitido, de tiro simples, com 1 ou 2 canos de alma lisa e de calibre igual ou inferior a 16. Realmente é a alternativa A. Bacana, gente! Espero que vocês tenham acompanhado aí até o final a nossa revisão. Lembrando, se você tiver interesse aí nesse material de revisão, nesse resumão aqui, é só mandar mensagem aqui nesse WhatsApp para mim, tá? Olha, o professor também cansou. 1h30 falando aqui, nós também dá uma cansadinha, tá? Então aqui, ó, quem tiver interesse aqui em pegar esse resumo aqui, é só mandar mensagem nesse WhatsApp que está aí na sua tela, tá? Quem tiver interesse em fazer simulado esses últimos 2 dias também, é só mandar mensagem também nesse WhatsApp aqui. E redação corrigida, gente, a redação é muito importante, mostrei para vocês como é bem bacana a correção da redação. Quem tiver interesse aqui em ter a sua redação corrigida, tá? Chama aqui o Antônio, ele vai passar o valor para vocês, tá um valor muito acessível pelo trabalho que ele tá fazendo, tá um valor acessível até demais. Até falei para ele, falei, Antônio, tá barato demais isso aí, pelo que ele tá oferecendo, pela forma que eu mostrei para vocês como é a redação, tá extremamente barato, tá bom? Vou ficando por aqui, gente. Espero de coração, espero mesmo ter ajudado aí todos vocês aí nessa revisão final. Espero aí que essa revisão tenha sido de grande valia para cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Até os próximos vídeos. Valeu!